Olá, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da semana 6 do PET volume 3. Então nós vamos bem rapidinho aqui para essa atividade, direto para atividade sem demora, bem fast, bem ligeiro. A semana 6 de vocês trouxe o seguinte tema: Festas e celebrações profanas no Brasil Império, 1822-1889, parte 2. Então aqui, neste trechinho, vai falar um pouquinho sobre as festas que se tornaram depois aí conhecida popularmente como Carnaval. Antes não tinha esse nome. Antes a gente chamava essas festanças aí de entrudo. E depois essas festas foram se tornando aí o nosso carnaval, o popular carnaval brasileiro que ocorre aí todos os anos. O PET trouxe esse textinho aqui da atividade e aqui embaixo uma imagem do festejo. Eu vou deixar essa imagem maior aqui na tela, enquanto eu vou lendo para vocês, vocês vão analisando a imagem, tá bom? O carnaval no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, foi por muito tempo um festejo que se fazia pelas ruas, quando populares se reuniam e aos poucos formavam-se multidões de foliões. Era um entrudo, que tinha origem portuguesa e foi trazido para o Brasil, provavelmente entre os séculos XVI e XVII. Consistia em um folguedo alegre, mas violento. Havia entrudos familiares e populares. Nas ruas, os homens de boas famílias se misturavam com os populares, em sua maioria negros e mestiços. As senhoras, tidas como honestas, assistiam de longe, das sacadas das casas, e mais tarde passaram a participar do corso carnavalesco vespertino, dentro de carros, protegidas do contato com os foliões das ruas. O corso é o nome que os passeios da sociedade carnavalesca do século XIX adquiriram no início do século XX no Rio de Janeiro, após uma tentativa de reproduzir no país as batalhas de flores características dos carnavais mais sofisticados da virada do século. A brincadeira consistia no desfile de carruagens enfeitadas e posteriormente de automóveis sem capota. A figura 1, que é essa imagem aí, mostra um entrudo na rua Ouvidor, de onde as famílias podiam assistir das sacadas aos folguedos, e a partir de 1906 essa prática foi transferida para a Avenida Central, onde as famílias alugavam sacadas para poder assistir os desfiles. E aqui na imagem, então, vocês podem perceber, as pessoas mais ricas aí estão nas sacadas alugadas por eles, as mulheres ficavam aí nessa sacada. Embaixo você não vê imagem feminina, mas aqui eles estão jogando umas bolinhas que muitas das vezes eram bolinhas com limão perfumado. Quase que uma versão do lança-perfume. Vamos ali para as atividades. Número 1. Explique o que era um entrudo e descreva como acontecia no Rio de Janeiro no século XIX. Aí eu tirei ele do texto. Festa popular em que os brincantes lançavam uns nos outros farinha, baldes de água, limões de cheiro, luvas cheias de areia e etc. Consistia em um folguedo alegre, mas violento. Havia entrudos familiares e populares. 2. Observe a figura acima. Cite as diferenças que você nota entre os foliões que estão na rua e os que estão nas sacadas. Então, os que estão nas sacadas, eu até coloquei, as senhoras tidas como honestas assistiam de longe das sacadas das casas. Nas ruas, os homens de boas famílias se misturavam com os populares, em sua maioria negros e mestiços. A diferença é que o quê? Das sacadas, as coisas aconteciam com menos violência. Embaixo aqui, a violência era um pouco maior, principalmente jogando aí esses produtos uns nos outros. 3. Explique o que era o corso durante os carnavais. Por que as mulheres podiam participar? O corso é o nome de passeios das sociedades carnavalescas que adquiriram no início do século XX no Rio de Janeiro, após uma tentativa de reproduzir no país as batalhas de flores características dos carnavais mais sofisticados da virada do século. A brincadeira consistia no desfile de carruagens e posteriormente de automóveis sem capotas. Por que as mulheres podiam participar? Porque elas entravam dentro desses carros e elas ficavam ali dentro protegidas. Vou acrescentar isso aqui.
A figura 2, eu vou ler para vocês e vocês analisam a imagem aí. Agostinho mostra um entrudo familiar e um entrudo popular. Nos entrudos familiares era comum usarem-se os limões de cheiro ou laranjas de cheiro, pequenas bolas de cera recheadas de água perfumada, que eram vendidos em tabuleiros pela cidade, que os foliões atiravam nos outros. Havia também jatos d'água, farinha, lama, cinza, enfim, tudo que pudesse ser usado para deixar a outra pessoa suja. Nos entrudos de rua, os populares corriam-se o risco de receber na cabeça os conteúdos de pinicos, lançados na multidão pelos moradores dos sobrados. Além de tudo isso, havia também um risco de ser agredido por um policial que usava um cacetete para apartar os ânimos da multidão. Nesse quadro, faz uma descrição de um desfile de carros alegóricos acompanhado de um entrudo, que ali parece mais anárquico do que no primeiro, com mulheres desmaiando e homens brigando, enquanto outras pessoas, fantasiadas ou não, aglomeravam-se para assistir o desfile. Mascarados, homens de cartola, mulheres em pânico e etc. Agostinho traduz em desenho a violência dos carnavais sob sua ótica particular. Número 4. Após a análise da imagem e a leitura do texto, apresente as diferenças entre o entrudo familiar e o entrudo de rua. Então, nos entrudos familiares, eram comuns usar os limões de cheiro ou laranjas de cheiro, pequenas bolas de cera recheadas com águas perfumadas. Nos entrudos de rua, os populares corriam-se o risco de receber na cabeça os conteúdos de pinico, lançados na multidão pelos moradores dos sobrados. Além disso, havia também o risco de ser agredido por um policial que usava cacetete para apartar os ânimos da multidão. Ou seja, esse trechinho eu tirei aqui do próprio texto que o Pet trouxe para vocês, ok? Então, nós chegamos ao fim da semana 6, eu espero vocês no Pet 4. Tá bom? Não sei como que eu vou fazer para colocar aqui os vídeos pontuais, porque as aulas da minha escola vai voltar presenciais, então vai ficar mais apertado ainda. Mas eu estarei aqui. Se foi útil, não esquece. Curte esse vídeo, compartilha com seu colega e me ajuda também, por favor.